Meus queridos e minhas queridas, nós estamos aqui em mais um vídeo do programa Atitudes que Vendem, esse vídeo especial. A gente está com o Henrique, está com a Cris, e obviamente o tema vocês estão querendo saber é perfis de clientes. E vamos falar muito sobre persona. Então, a gente está aqui no estúdio em Nova York. Achei que era Paris. Pode tirar esse fundo aí. Primeira pergunta, Cris. O que é persona? E na sequência, a gente sabe de onde é que vem os bebês, mas como nascem as personas? Como se fosse uma pessoa mesmo. Se eu tiver que descrever qual é o meu público consumidor, quem compra o meu produto, então quantos anos ela tem, com o que ela trabalha, quantos filhos ela tem, se é casada, se não é, enfim, o que ela faz, o que ela gosta de consumir, para onde ela costuma sair, é basicamente isso. Então, quem consome o meu produto. E aí, como ela nasce? Numa análise inicial, quando é definido, vamos lançar um produto em determinada cidade. O marketing vai com a agência para essa cidade, faz toda uma análise de campo, né? Então visita concorrente, visita imobiliária, dá uma volta pela cidade para identificar o que tem na cidade, o que é oferecido, o nosso terreno para identificar o que tem perto. E aí, mediante essas análises todas, é criado um perfil inicial. Desenvolve-se o KV do produto, né, que é a carinha do produto. Quais cores, quais elementos, que tipo de comunicação, qual é o vocabulário que a gente vai usar. E aí isso é desdobrado em toda a comunicação visual, os folhetos, o online. Conforme esse produto ele é desenvolvido e ele começa a ser vendido, é importante a troca, né, com a equipe de vendas. Quando a gente analisa quem de fato está comprando, ela é muito mais específica, então a gente consegue atingir com uma melhor qualificação essas pessoas. Tem algum complemento, Henrique? Eu vou complementar um pouquinho só no nascimento do persona, na hora que a gente está desenhando um produto. Então, Bruno, na hora que a gente define um projeto, a gente faz a aquisição de um terreno, a gente solta uma pesquisa de mercado. Nessa pesquisa de mercado, a gente já dá um direcionamento de quem é o persona, porque eu preciso estabelecer uma faixa de renda, um público específico. E, logicamente, ao longo do tempo, a gente vai evoluindo em relação a isso daí. Nós temos exemplos de um empreendimento em Feira de Santana, que é o Reserva Sim, onde a gente nasceu no estudo terreno com persona, a gente definiu um tipo de projeto que era referente a um persona que a gente já tinha do público anterior, e a gente evoluiu muito rapidamente na aprovação do projeto, na concepção do produto ali. E na hora que a gente estava indo para o lançamento, a gente identificou que o nosso projeto ele tinha uma certa defasagem em relação ao mercado. Ou seja, o nosso persona não seria atingido. Então a definição do persona de entender o nosso público, ele é fundamental desde a etapa inicial, que é a concepção do projeto. Resultado disso é que a gente alterou a planta, a gente reaprovou o projeto e deu tempo de voltar atrás para poder trabalhar de uma maneira diferente. Lógico que existem várias outras variáveis neste exemplo que eu estou citando. Mas é fato que a definição do persona, desde o momento de pesquisa de mercado, a hora que você está comprando um terreno, ele é fundamental para chegar até o momento em que a Cris citou, que é a hora que você já vai desenhar algo para um folheto, para uma campanha de online, para a definição, por exemplo, do apartamento decorado. Se eu estou falando que é um casal com filhos, e eu estou definindo a idade deles, eu vou desenhar se o quarto é um quarto infantil ou um quarto de um adolescente. Fazer o que um adolescente de uma família de classe média, por exemplo, com uma idade de 17, 18 anos gosta de fazer? Qual que é o esporte que é praticado naquela região? Quais são os costumes que a gente tem naquela determinada cidade? Se eu estou falando em Feira de Santana é um costume, se eu estou falando da região sul é um outro costume totalmente diferente para um adolescente. Em cima disso a gente vem com a decoração. Se eu vou colocar um taco de beisebol, se eu vou colocar um skate, se eu vou colocar uma pipa. A montagem do decorado nasce desse persona. A minha pergunta é, você que é da área de marketing, essas fotos, a gente faz uma pesquisa lá no Google e joga a foto mais bonita ou não? Tem um estudo ali por trás, tem uma escolha muito criteriosa desse material? Não, de jeito nenhum é aleatório. Imagina, é tudo muito bem pensado mesmo. O Green Life São Marcos, ele é um público jovem, casais jovens, sem filhos, que estão começando a vida agora, então a gente sempre usa uma imagem de casal jovem que está iniciando a vida. No Alegro, que é no Mato Grosso, o perfil é de investidor, então a gente usa uma humanização, pessoas com 50 anos, casais mais com uma idade, né, nessa faixa etária. Então, é tudo muito bem pensado. Quando a gente identifica esse perfil e faz esse alinhamento com os coordenadores, baseado nas conversas que eles têm com os corretores, né, analisando as vendas, dentro da plataforma do Facebook, do Instagram, do Google, a gente consegue selecionar exatamente quem vai ser impactado por essa publicidade. Então, eu coloco, por exemplo, o Green Home, público
que profissão, medicina, faixa etária, 40, que mora na região tal, então posso colocar um raio de 10 quilômetros, de 20 quilômetros. Então essa análise é muito importante e esse filtro a plataforma me permite, para que esse lead venha cada vez mais específico, mais qualificado para ser trabalhado. Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre as informações da persona, né? O quanto é importante que elas sejam informações específicas. Então, tem que ser um médico, não um médico, um engenheiro, um advogado. Tem que ser uma pessoa com 32 anos de idade, não de 30 a 35. Por que é importante essas informações serem específicas, na tua opinião? Quando a gente cria um persona, a gente está colocando uma referência de uma pessoa fictícia para que outras pessoas possam se identificar naquela imagem. Por exemplo, eu não posso colocar que o meu persona tem 25 anos e um filho de 7, 8 anos. De repente, será que naquela região uma pessoa com aquela idade, um casal tão jovem, teria um filho naquela idade? Persona, ele, assim, só para deixar claro que, antes de mais nada, ele não é engessado no sentido de especificamente aquilo. Ele é um direcionamento, uma orientação para que a comunicação e toda a publicidade seja feita de uma maneira mais otimizada, de uma maneira mais qualificada. Mas se o corretor ele tem um núcleo ali que ele tem mais contatos, que seja de advogado, que seja de funcionário público ou qualquer outra coisa, é claro que ele pode oferecer nosso produto. Inclusive, dá para solicitar para o marketing uma publicidade para esse grupo aqui? Pode, a gente pode fazer dentro daquele perfil ali, dentro do KV do produto, que é a carinha dele, lógico, mas com uma linguagem mais específica daquele público dele. Isso pode ser feito, pode ser adaptado, não tem problema nenhum. Persona pode ser corrigido? Pode. Como que a gente corrige? A gente pega uma carteira de clientes que já compraram o produto, fizemos lançamento, 6 meses depois, eu estou com 30%, 40% vendido, 50%. Eu vou pegar todos os clientes que compraram, a gente vai traçar um persona e conferir se ele está aderente ou não ao que a gente tem. Nesse momento a gente pode mudar a roupa, vou fazer o decorado de novo? Não, mas eu posso mudar a roupa de cama, a decoração, eu posso mudar todo o material que a gente tem ali dentro. Mas a gente precisa entender os impactos disso. Mudar um persona, ele impacta diretamente toda a comunicação do produto. Ele impacta diretamente na toda a estratégia que a gente tem. E aí vamos entender um pouquinho de rede social. Não é tão simples você chegar e falar assim, vou impactar agora só cliente nesse perfil, porque o perfil que eu estava impactando é diferente. Ninguém compra porque foi impactado uma vez. É difícil o cliente falar assim, eu vi lá atrás alguma coisa e vim aqui hoje comprar porque eu vi que você fez uma postagem no Instagram. Então assim, imagina, se eu faço uma mudança de persona de uma hora para outra. Existe um período ali, eu fiz uma campanha, eu tenho que insistir nela durante um período de 60 até 90 dias. Por quê? Para saber se ela realmente teve efetividade ou não. Às vezes a gente faz um teste, a gente testa muito, né, Cris? A gente trabalha com 2 campanhas ao mesmo tempo e a gente começa a ver qual delas está surtindo mais efeito. A gente tem exemplos de achar que a campanha era uma, faz uma outra paralela com o mesmo persona e de repente essa aqui começa a ter mais engajamento, é uma campanha que tem mais aderência. Então a outra ela vai ser menos oferecida. Então esse período em a gente entender como funciona é fundamental. Então gente, não vamos pensar assim também, meu persona está errado, né? O público pode alterar do dia para a noite, não. A gente vai receber o material, a gente vai analisar e a gente vai tomar decisões com inteligência, com coerência, em cima de dados, não é simplesmente por sentimento. Henrique, eu vou te fazer uma provocação. Sou corretor e eu tenho as informações da persona. Ela caiu ali na minha mão, seja por meio da apresentação do empreendimento, enfim. Eu sei qual é a persona do meu empreendimento. O que eu, como corretor, posso fazer? O que está nas minhas mãos poder realizar? O que o nosso corretor deveria fazer? O persona é esse, onde que eu encontro esse público? De que forma que eu vou atingir esse público específico? Se eu estou falando que o nosso persona é uma classe trabalhadora, estamos falando muito de Minha Casa Minha Vida, é o nosso carro-chefe hoje, Minha Casa Minha Vida. Estou falando de um público que tem renda familiar de R$ 2.200 a R$ 2.500. Onde que eu encontro esse público? Eu tenho definido um persona. É um trabalhador com nível médio, escolaridade é nível médio, onde ele é casado, a esposa ou não trabalha ou tem uma renda informal, de alguma forma, que não é comprovado, então ele não entraria na agregação de renda, que tem filhos naquela idade. Onde que eu encontro esse público? Existe uma fábrica perto de você? Fábrica é um lugar que vai ter N trabalhadores com esse perfil. Exemplo disso, nós fizemos ações agora em algumas fábricas, fomos na Coca-Cola, por exemplo. Lá nós fizemos uma ação onde a gente conseguiu atingir uma série de pessoas que estavam ali, que se identificavam com o nosso persona e se enquadravam exatamente no que a gente buscava. Ou seja, identificou que existe uma fábrica, uma indústria, um comércio. A gente tem tantas cidades que a gente atua que, com uma riqueza tão grande, um polo industrial,
muitas vezes que pode ser atingido, não fica só esperando o cara bater na sua porta, né? Vamos atrás, vamos fazer ação de rua, vamos pedir para entrar dentro de uma empresa. Esse tipo de ações vinculada ao persona que a gente estabelecer é fundamental, ele te dá um norte. Se eu tenho um persona específico do agronegócio, por que eu vou ficar batendo só no funcionalismo público, se ele não é o meu perfil? Se eu tenho um empreendimento que está indo muito para o lado do investidor, por que eu vou ficar focando na classe trabalhadora? Então, identificar o persona, ele te direciona as ações que você vai fazer. Então, busca referências próximas ao empreendimento. Começa no raio de 5 km. Dentro do raio de 5 km, você não identificou isso daí, a gente vai chegar no máximo no raio de 10. Nós temos cidades, por exemplo, que a gente vai lançar, que fazem parte da grande capital. Por exemplo, Pacatuba faz parte da grande Fortaleza. Palhoça faz parte da grande Florianópolis. Então, quando você tem essa grande, um raio de 5 km você atinge um público, mas você também vai buscar venda no raio de 10. Estamos nos encaminhando para o recadinho final e é legal a gente poder deixar registrado aí na cabeça da galera alguns cases, algumas histórias de bastidores mesmo, que tenham sido sucesso. Ações empreendidas pelos corretores que surtiram resultado lá na frente. Você tem esses cases de cabeça? Nós temos um corretor que trabalha muito a carteira própria dele, que é a rede de relacionamento que ele construiu com um público específico de onde ele já está trabalhando. Mas vai chegar no momento em que ele vai estagnar. E aí o que ele vai começar a fazer? Ele vai pegar, o persona do produto é esse, eu vou pegar esse persona, onde que eu encontro essa classe, esse público está onde nesse momento? E aí ele vai achar, por exemplo, vai mapear as empresas que estão ao redor de onde o empreendimento se encontra e ele vai visitar. Ele vai para a rua, ele vai pegar a pastinha debaixo do braço, uma canetinha de brinde, alguma coisa, ele vai visitar, por exemplo, o funcionário de uma determinada loja ou o empresário de um determinado comércio e ele vai oferecer o produto para ele. Ele começa a criar uma nova carteira ali dentro, fazendo ações independentes até do nosso marketing. Fazendo ações onde ele mapeou algumas empresas que ele identificou que tinha o mesmo persona do que a gente vinha trabalhando, ele conseguiu entrar dentro dessa empresa, fez ações ali dentro e converteu em venda. Recadinhos finais. Bruno, então, eu acho importante que a galera esteja cada vez mais alinhada, estude essa persona, estude quem está consumindo o produto deles e saiba do produto, né? Tem todas as plataformas, né, de CRM aí, mas é importante que o corretor, que a equipe trabalhe esse lead da maneira mais correta, que atenda rápido e tenha todo o direcionamento e a sintonia com todos os departamentos da empresa, né? Chegamos então ao final do vídeo. Quero agradecer demais mesmo o carinho de vocês, a atenção de vocês. Eu sei que o tempo é corrido, mas a informação que vocês têm, o domínio que vocês têm desse conteúdo é importante para quem está assistindo. E a gente vai fechar com uma frasezinha célebre aqui, uma assinatura do nosso programa. Vou contar com a ajuda de vocês para isso. Lembrem-se que os melhores corretores não vendem, ajudam os clientes a comprar.